A sala do tribunal parecia fria demais. Ela, com apenas 20 anos e a inocência brilhando nos olhos, tremia diante dos olhares acusadores. Roubo, vergonha, condenação. Palavras duras ecoavam sem misericórdia. Ninguém via sua verdade. Ninguém, exceto ele, o juiz Bruno Araújo. O único homem ali que, sem entender o motivo, acreditou nela e jurou em silêncio que faria o que fosse preciso para protegê-la, mesmo que tivesse que arriscar tudo. Curta se você acredita que ainda existe bondade onde menos se espera. Comente. Você já sentiu alguém te proteger, em silêncio? Compartilhe com quem já foi injustiçado. Inscreva-se, porque esta história vai fazer você acreditar na justiça do coração. O Fórum Criminal do Centro brilhava sob o sol escaldante daquela manhã de dezembro, suas paredes imponentes de mármore branco ofuscando os olhos de Sofia, enquanto ela subia os degraus com pernas trêmulas. Seu vestido simples de algodão, o único que possuía além do uniforme da loja, grudava em suas costas devido ao nervosismo que a consumia. 20 anos de vida honesta, reduzidos a manchetes sensacionalistas nos jornais locais. Vendedora acusada de desviar mercadorias de loja de luxo. Seu rosto, capturado pelas câmeras de segurança em um ângulo desfavorável, estampava as páginas policiais como se já houvesse sido condenada. O saguão principal fervilhava com a movimentação típica de uma segunda-feira. Advogados em ternos caros transitavam apressados, carregando pastas de couro legítimo, que provavelmente custavam mais que seu salário mensal. Sofia apertou a bolsa surrada contra o peito, sentindo o peso do terço que sua falecida mãe lhe deixara, sua única herança além dos princípios inquebrantáveis, que agora pareciam mais uma maldição que uma bênção. Senhorita Santos, uma voz metálica a chamou. A secretária do tribunal, uma mulher de meia idade com óculos de armação pesada, a observava com aquele olhar que Sofia conhecia bem, o mesmo que recebia dos clientes da loja quando a viam, saindo do almoxarifado. Sala 3, o juiz Araújo já vai atendê-la. A sala de audiências era menor do que imaginara, mas não menos intimidante. O brasão da justiça dominava a parede atrás da mesa do juiz, e as bandeiras do Estado e do país pendiam silenciosas, como testemunhas mudas de tantos destinos selados naquele recinto. Seu advogado público, um rapaz recém-formado que mal já havia folheado seu processo, cochichava algo sobre acordo e confissão, palavras que deslizavam por seus ouvidos sem fazer sentido. Como confessar algo que não cometera? O burburinho na sala cessou abruptamente quando a porta lateral se abriu. O juiz Bruno Araújo entrou com a dignidade característica de sua posição, sua toga negra contrastando com a palidez quase aristocrática de sua pele. Aos 45 anos, carregava no rosto as marcas de quem já vira demais da natureza humana para manter ilusões. Processo número 4172193. Sua voz grave preencheu o ambiente. Acusação de furto qualificado contra Sofia Helena Santos. Foi quando aconteceu. No momento em que ergueu os olhos do processo para encarar a ré, algo no olhar dela o atingiu como um soco invisível. Não era apenas medo que via naqueles olhos cor de âmbar. Era uma dignidade ferida, uma inocência que gritava em silêncio. A acusação pode começar, determinou. Mas sua voz traía uma hesitação imperceptível para todos, exceto para ele mesmo. O promotor, Dr. Mendes, levantou-se com a confiança de quem já garantira centenas de condenações. Seu terno italiano e seu relógio suíço eram um insulto à simplicidade do vestido de Sofia. Meritíssimo, começou com sua voz estudadamente grave. O caso é cristalino. A ré, aproveitando-se da confiança depositada pela Maison Laurent, desviou sistematicamente mercadorias avaliadas em mais de 50 mil reais ao longo de 3 meses. Sofia sentiu seu estômago revirar. 50 mil? Mal conseguia pagar o aluguel de seu quarto na pensão da Dona Celeste com seu salário mínimo. As câmeras de segurança, continuou o promotor projetando imagens granuladas na tela disposta na parede, mostram claramente a acusada manipulando mercadorias no depósito em horários irregulares. Eu fazia hora extra. Sofia não conseguiu.
conter a exclamação. O Sr. Ricardo, o gerente, sempre pedia silêncio. A voz do juiz cortou o ar, mas havia algo diferente em seu tom. Não era repreensão, era interesse? A ré terá sua oportunidade de se manifestar. O promotor prosseguiu apresentando planilhas, depoimentos de outros funcionários, relatórios de auditoria. Cada evidência era um prego em um caixão que Sofia via sendo construído ao seu redor. Seu advogado, quando chegou sua vez, mal conseguiu articular uma defesa coerente. Falou sobre sua ficha limpa, sobre ser órfã de mãe e ter um pai paralítico para sustentar, como se circunstâncias pessoais pudessem apagar as evidências apresentadas. A ré pode se manifestar, anunciou o juiz finalmente. Sofia levantou-se, suas pernas bambas mal sustentando seu peso. A sala girava levemente, e o crucifixo pendurado na parede parecia observá-la com a mesma intensidade que o juiz. Meritíssimo, sua voz saiu mais firme do que esperava. Eu não roubei nada. Trabalhei na Maison Laurent por 2 anos, sempre fazendo horas extras quando o Sr. Ricardo pedia. Ele dizia que era para ajudar no inventário, que seria registrado. Depois, uma memória súbita a fez parar. Aquela noite, há 3 semanas, quando encontrou documentos estranhos na mesa do gerente enquanto limpava o escritório. Números que não batiam, nomes que não conhecia. O juiz Araújo inclinou-se levemente para a frente, seus olhos fixos nela com uma intensidade desconcertante. Continue, senhorita Santos. Eu vi algo que não devia. As palavras escaparam, antes que pudesse contê-las. Documentos na mesa do Sr. Ricardo. Depois disso, ele começou a agir diferente comigo. E então, uma semana depois, a polícia estava na minha casa. Um murmúrio percorreu a sala. O promotor ajustou sua gravata de seda, com um movimento nervoso, e pela primeira vez desde o início da audiência, pareceu desconfortável. Que tipo de documentos? A pergunta do juiz surpreendeu a todos. Não era comum um magistrado se envolver tão diretamente no interrogatório. Planilhas com valores diferentes dos que usávamos no sistema. Nomes de empresas que nunca entregaram mercadorias na loja. Eu trabalhava no recebimento. Conheço todos os fornecedores. O juiz Araújo fez uma anotação em seu bloco, seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. Mas seus olhos continuavam fixos em Sofia, com uma intensidade que fazia seu coração acelerar por motivos que não compreendia. Esta corte vai fazer um recesso, anunciou subitamente. Retornaremos em 1 hora. Enquanto os presentes se levantavam e começavam a deixar a sala, Sofia permaneceu sentada, suas mãos apertando o terço dentro da bolsa até os nós dos dedos ficarem brancos. Foi então que notou. O juiz não havia se retirado imediatamente, como de costume. Estava parado próximo à sua mesa, organizando papéis com uma lentidão deliberada. E quando todos os outros já haviam saído, exceto o oficial de justiça junto à porta, ele ergueu os olhos novamente para ela. Não disse nada, não fez nenhum gesto. Mas algo em seu olhar transmitia uma mensagem clara como cristal. Eu vejo você. E acredito em você. Naquele momento, mesmo sem saber, Sofia experimentou sua primeira sensação de esperança desde que todo aquele pesadelo começara. E o juiz Bruno Araújo, embora mantivesse sua postura impecável, sentiu algo despertar em seu peito. Um instinto de proteção que não deveria existir, que ia contra todos os seus anos de magistratura. O destino, naquela sala de audiências, aparentemente comum, acabava de entrelaçar 2 almas de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever, e a justiça, aquela que realmente importa, estava apenas começando a tecer sua teia invisível. O gabinete particular do juiz Bruno Araújo emanava a austeridade típica do poder judiciário. Durante o recesso da audiência, ele permanecia debruçado sobre o processo de Sofia, seus olhos experientes esquadrinhando cada detalhe dos autos com uma minúcia incomum. Algo naquele caso despertava seus instintos mais aguçados, desenvolvidos em 2 décadas de magistratura. Dr. Bruno, sua assessora bateu levemente na porta. O desembargador Mendonça está na linha. Ele suspirou.
profundamente antes de atender. Martin Mendonça, seu mentor nos primeiros anos de carreira e figura proeminente do tribunal, raramente fazia ligações sem um propósito específico. Bruno, meu caro. A voz grave soou através do aparelho. Soube que está com o processo da Maison Laurent em suas mãos. Um alerta silencioso disparou na mente do juiz. Como um caso aparentemente simples de furto havia chegado aos ouvidos do desembargador. Sim, senhor. Estamos no meio da audiência de instrução. Excelente. Apenas um conselho amigo. Estes casos de furto em lojas de luxo têm se tornado um problema crescente. Um exemplo precisa ser estabelecido. A mensagem subliminar era clara como água. Uma condenação era esperada. Bruno sentiu seu maxilar tensionar. Certamente, Excelência. Seguirei as evidências conforme a lei determina. Após desligar, seus olhos voltaram aos documentos espalhados sobre a mesa. As supostas provas contra Sofia pareciam perfeitas demais, como peças de um quebra-cabeça forçadas a se encaixar. Traga-me os depoimentos originais das testemunhas, solicitou a assessora. E quero o histórico completo de processos envolvendo a Maison Laurent nos últimos 5 anos. Enquanto aguardava, sua mente vagava para o momento em que Sofia mencionara os documentos na mesa do gerente. O nervosismo súbito do promotor não havia passado despercebido. Os arquivos solicitados chegaram em uma pilha considerável. A primeira descoberta surgiu quase imediatamente. 3 outros funcionários haviam sido acusados de furto pela mesma loja nos últimos 2 anos. Todos os casos seguiam um padrão similar. Funcionários do setor de estoque, acusações de desvio, provas documentais aparentemente irrefutáveis. Interessante, murmurou para si mesmo, anotando os números dos processos. O relógio marcava 40 minutos do recesso quando algo chamou sua atenção. Nas imagens das câmeras de segurança, apresentadas como prova crucial, havia uma inconsistência sutil. O relógio digital no canto inferior mostrava horários que não correspondiam aos registros de ponto de Sofia. Senhora Carmen, chamou sua assessora novamente. Preciso do registro completo de entrada e saída de mercadorias da Maison Laurent dos últimos 6 meses. E contacte o perito criminal. Quero uma análise detalhada destas gravações. De volta à sala de audiências, Bruno observava Sofia com outros olhos. Ela permanecia ereta em sua cadeira simples, emanando uma dignidade que contrastava com a situação. Suas mãos, embora entrelaçadas nervosamente sobre o colo, não demonstravam o tremor característico dos culpados. Reiniciamos a sessão, anunciou. Promotor Mendes gostaria de reconvocar a primeira testemunha de acusação. O gerente Ricardo Almeida retornou ao banco das testemunhas, seu terno italiano não conseguindo disfarçar o suor que brotava em sua testa. Senhor Almeida, Bruno começou, sua voz calculadamente neutra. O senhor afirmou que descobriu os desvios através de uma auditoria interna, correto? Sim, Excelência. E quem realizou esta auditoria? A empresa Controle em Gestão, nossa consultoria. Habitual. Bruno pegou um documento de sua mesa. Curioso. Segundo os registros da junta comercial, esta empresa foi aberta há apenas 4 meses. O gerente tossiu nervosamente. Perdão, devo ter me confundido. Foi outra empresa? Senhor. Almeida. Bruno interrompeu suavemente. O senhor está sob juramento. O promotor Mendes levantou-se abruptamente. Meritíssimo. Qual a relevância destas questões? As provas contra a ré são conclusivas. São mesmo, doutor Mendes? Bruno respondeu, pegando outro documento. Porque, segundo o registro de ponto da senhorita Santos, ela não estava na loja no momento em que estas imagens foram gravadas. Um silêncio pesado dominou a sala. Sofia, que até então mantinha a cabeça baixa, ergueu os olhos com uma fagulha de esperança. Manipulação de provas é um crime grave, Bruno continuou, sua voz agora carregando um peso que fez o gerente empalidecer. Assim como falso testemunho. Ricardo Almeida parecia prestes a desmaiar. Eu preciso de um advogado. Sabia a decisão. Bruno concordou. Esta corte determina a suspensão imediata deste processo e a abertura de uma investigação sobre possível fraude processual.
O promotor Mendes recolhia seus papéis com movimentos bruscos, sua face normalmente impassível, contorcida em uma expressão de desagrado. Meritíssimo. Precisamos considerar. O que precisamos considerar, Dr. Mendes? Bruno cortou com frieza. É porque o Ministério Público aceitou apresentar denúncia com provas tão evidentemente fabricadas. Os presentes na sala começaram a murmurar, criando um zunido de abelhas agitadas. Sofia permanecia imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse despertar daquele sonho improvável. A ré está dispensada, Bruno anunciou, permitindo-se um breve encontro de olhares com ela. E sugiro que procure um advogado particular. Tenho a impressão de que logo será a autora de um processo, não a ré. Enquanto a sala se esvaziava em meio a conversas sussurradas e olhares especulativos, Bruno organizava seus papéis com uma calma estudada. Sua mente, porém, fervilhava. A ligação do desembargador, as provas forjadas, a pressa em condenar uma jovem inocente, todas as peças apontavam para algo muito maior. Através da janela de seu gabinete, observou Sofia deixando o fórum. Ela parou nos degraus da entrada, erguendo o rosto para o céu como se agradecesse. A luz do fim de tarde criava um halo dourado ao seu redor, e por um momento, Bruno permitiu-se admirar não apenas sua inocência, mas também sua força. Prepare. Uma ordem de busca e apreensão para a Maison Laurent, instruiu sua assessora. E agende uma reunião com a corregedoria para amanhã cedo. Enquanto dirigia para casa naquela noite, Bruno sabia que havia cruzado uma linha invisível. Não era apenas sobre fazer justiça. Era sobre proteger alguém que, por alguma razão inexplicável, havia despertado nele sentimentos que deveriam permanecer adormecidos. Seu celular tocou novamente. O desembargador Mendonça, provavelmente para aconselhar mais uma vez. Bruno deixou tocar. Algumas batalhas precisavam ser lutadas, mesmo que o preço fosse alto. Em seu apartamento modesto na periferia, Sofia também não conseguia dormir. Suas mãos acariciavam o terço da mãe, enquanto repassava mentalmente cada momento da audiência. O olhar do juiz, sua voz firme desmantelando as acusações, a sensação de que, pela primeira vez desde que aquele pesadelo começara, alguém realmente havia. O que nenhum dos dois sabia era que aquele dia havia apenas iniciado uma sequência de eventos que mudaria suas vidas para sempre. As engrenagens de uma conspiração maior começavam a se mover nas sombras, e a proteção que Bruno oferecera em seu tribunal logo precisaria se estender muito além das paredes do fórum. Destino, alguns chamariam. Providência, outros diriam. Mas para Bruno e Sofia, era simplesmente o início de uma história que nenhum dos dois havia planejado, mas que estava escrita nas estrelas que brilhavam sobre a cidade naquela noite. A noite caía sobre a cidade como um manto de veludo negro, pontuado pelos lampiões que iluminavam precariamente a rua estreita onde Sofia morava. O bairro, um labirinto de casas antigas e pensões modestas, emergia das sombras com uma atmosfera quase fantasmagórica. Suas passadas ecoavam pelo calçamento irregular enquanto se apressava em direção à pensão de Dona Celeste. O vento frio de dezembro agitava as folhas secas no chão, criando uma melodia inquietante que combinava com a apreensão que crescia em seu peito. Desde a audiência da manhã, uma sensação incômoda a perseguia. Primeiro, foram os olhares, hostis dos ex-colegas da Maison Laurent que encontrou no ponto de ônibus. Depois, a ligação anônima em seu celular, seguida de um silêncio perturbador. A esquina antes de sua rua estava estranhamente deserta. Os comerciantes já haviam fechado suas portas, mais cedo que o habitual. Apenas o boteco do seu Zé mantinha uma luz fraca acesa, mas mesmo ali, o costumeiro burburinho dos frequentadores estava ausente. Foi quando ouviu passos pesados atrás dela, desincronizados com os seus próprios. Seu coração disparou. Acelerou o ritmo, suas sandálias gastas deslizando perigosamente sobre as pedras portuguesas. Ei, mocinha! Uma voz rouca cortou o silêncio. Precisamos conversar sobre aquela papelada que você viu. Sofia não se virou. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar,
Pertencia a Marcelo, o segurança da Maison Laurent, que sempre a observava com um sorriso malicioso. Seus dedos tremiam enquanto tentava encaixar a chave na fechadura do portão da pensão. O metal arranhou a superfície, produzindo um som agudo que pareceu ecoar por toda a rua. Não adianta fugir. Uma segunda voz emergiu das sombras. O chefe só quer ter uma conversinha. Desesperada, Sofia abandonou as chaves e correu. Seus pulmões queimavam com o esforço enquanto dobrava esquinas aleatoriamente, tentando despistar seus perseguidores. O eco de suas passadas multiplicava-se nas paredes antigas, tornando impossível determinar de onde vinha o perigo. Em sua mente, fragmentos da conversa no tribunal se misturavam com o pânico crescente. Os documentos que vira na mesa de Ricardo, as planilhas adulteradas, o nervosismo do promotor, tudo fazia um sentido terrível agora. Uma viela sem saída surgiu à sua frente. Sofia girou nos calcanhares, mas era tarde demais. Duas silhuetas bloqueavam sua única rota de escape. Nada pessoal. Marcelo avançou, estalando os dedos. Mas você sabe demais. Naquele momento, quando todo vestígio de esperança parecia perdido, o rugido de um motor potente reverberou pelas paredes da viela. Faróis cortaram a escuridão, cegando momentaneamente os agressores. O BMW preto freou bruscamente, e dela emergiu uma figura que Sofia jamais esperaria ver ali. O juiz, Bruno Araújo, sem sua toga imponente, mas emanando a mesma autoridade que demonstrara no tribunal. Afastem-se, sua voz trovejou, enquanto sua mão direita repousava significativamente sobre algo em sua cintura. Agora. Marcelo hesitou, seus olhos alternando entre a presa acuada e o recém-chegado. Isso não é da sua conta, meritíssimo. Tudo que envolve a justiça é da minha conta, Bruno respondeu, avançando um passo. A luz dos faróis projetava sua sombra na parede, fazendo-o parecer ainda mais imponente. E neste momento, vocês estão cometendo vários crimes. O outro agressor, mais nervoso, puxou Marcelo pelo braço. Vamos embora, cara, não vale a pena. O chefe não vai gostar disso. Marcelo cuspiu as palavras antes de recuar para as sombras. Sofia percebeu que estava tremendo apenas quando sentiu o toque gentil de Bruno em seu ombro. Você está bem? Ele perguntou, sua voz agora suave, quase paternal. Ela assentiu mecanicamente, ainda processando os últimos minutos. Como o senhor sabia? Bruno a guiou até o carro, sempre atento às sombras ao redor. Depois que descobri as inconsistências no processo, sabia que tentariam silenciar você. Pedi a um investigador de confiança que a monitorasse. Dentro do BMW, o aroma de couro novo e a proteção dos vidros blindados criavam uma bolha de segurança irreal. Sofia abraçou a si mesma, tentando controlar o tremor que tomava conta de seu corpo. Não posso levá-la de volta para a pensão, Bruno declarou, manobrando o carro pelas ruas desertas. Não é seguro. Mas, para onde vou? A realidade de sua situação começava a se infiltrar através do choque inicial. Não tenho ninguém. Bruno hesitou por um momento, seus dedos tamborilando no volante enquanto pesava suas opções. O que estava prestes a sugerir ia contra todos os protocolos, todas as normas éticas de sua profissão. Tenho um apartamento, começou cautelosamente, um lugar seguro onde costumava trabalhar em casos complexos. Ninguém além de minha assessora sabe da sua existência. Sofia encolheu-se no banco, subitamente consciente da intimidade daquela situação. Eu não posso aceitar uma... Pode e deve, ele a interrompeu firmemente. Não é apenas sobre sua segurança agora. O que você viu naqueles documentos, há algo muito maior em jogo. O carro deslizava silenciosamente pela cidade adormecida, deixando para trás o bairro humilde e adentrando áreas mais nobres. Sofia observava as luzes passarem como estrelas cadentes através do vidro, cada uma carregando um pedaço de sua antiga vida. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Por que se importa? Bruno manteve os olhos fixos na estrada, mas algo em sua expressão suavizou. Porque há muito tempo aprendi que a justiça nem sempre veste toga. Às vezes ela precisa agir nas sombras para proteger a luz.
O prédio para onde se dirigiam era discreto, sem porteiro ou câmeras visíveis. Bruno utilizou um controle remoto para acessar a garagem subterrânea, onde apenas outros 3 carros estavam estacionados. Apartamento 701. Explicou enquanto a guiava pelo elevador privativo. Não há outros moradores neste andar. Quando a porta se abriu, Sofia encontrou-se em um ambiente surpreendentemente acolhedor. Não era o apartamento luxuoso que esperava de um juiz, mas um espaço funcional decorado com simplicidade elegante. O quarto de hóspedes está pronto. Bruno indicou um corredor. Há toalhas limpas no banheiro e... Ele hesitou novamente. Algumas roupas femininas no armário. Pertenciam à minha irmã, que costumava ficar aqui quando visitava a cidade. Sofia notou o uso do passado, mas algo no tom dele a impediu de perguntar. Em vez disso, murmurou um agradecimento e seguiu para o quarto indicado. Apenas quando fechou a porta atrás de si, permitiu-se desabar. As lágrimas, contidas durante toda aquela noite surreal, finalmente transbordaram. Chorou pela injustiça, pelo medo, pela gratidão a este homem que arriscava sua reputação para protegê-la. Do outro lado da porta, Bruno permanecia imóvel, escutando o choro abafado com um aperto no peito que não deveria sentir. Em suas 2 décadas de magistratura, havia aprendido a manter distância emocional dos casos que julgava. Mas algo em Sofia, sua vulnerabilidade, misturada com uma força interior inexplicável, despertava nele sentimentos que não conseguia nomear. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem do investigador. Descobri conexões entre a Maison Laurent e uma rede de lavagem de dinheiro. O buraco é mais fundo do que imaginávamos. Bruno suspirou pesadamente. A noite seria longa, e o dia seguinte prometia revelar ainda mais camadas daquela conspiração. Mas, por enquanto, sua prioridade era manter Sofia segura, não apenas por ser uma testemunha crucial, mas porque, de alguma forma inexplicável, sua proteção havia se tornado pessoal. Enquanto preparava um café forte na cozinha americana, Bruno refletia sobre os eventos que os trouxeram até ali. O destino, aquele dramaturgo imprevisível, havia entrelaçado suas vidas de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter antecipado. E agora, naquele apartamento isolado do mundo, algo novo começava a nascer. Algo que transcendia a relação entre juiz e testemunha, entre protetor e protegida. Era o início de uma jornada que mudaria ambos para sempre. O amanhecer infiltrava-se preguiçosamente pelas frestas da persiana do apartamento 701. Sofia despertou desorientada, seus olhos percorrendo o ambiente desconhecido enquanto as memórias da noite anterior invadiam sua consciência. O aroma de café recém-preparado pairava no ar, acompanhado pelo som distante de papéis sendo manuseados. Envolta no roupão macio que encontrara no banheiro, um tecido delicado que certamente pertencera à misteriosa irmã do juiz, aventurou-se para fora do quarto. A luz matinal banhava a sala de estar, revelando uma cena inesperada. Bruno Araújo, sem o costumeiro terno formal, vestia uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, debruçado sobre uma mesa repleta de documentos. Bom dia. Ele saudou sem erguer os olhos, como se sua presença fosse a coisa mais natural do mundo. Dormiu bem? Sim, obrigada, respondeu automaticamente, ainda processando a domesticidade surreal da situação. Era estranho ver o imponente juiz assim, tão humano. Tem café fresco na cozinha, indicou com um gesto vago. E pães que minha assessora trouxe mais cedo. Sofia serviu-se de uma xícara, permitindo que o aroma reconfortante do café preenchesse seus sentidos. Através da janela da cozinha, a cidade despertava em sua rotina frenética, alheia ao drama que se desenrolava naquele apartamento. Encontrei algo, Bruno anunciou subitamente, erguendo um documento. As transferências bancárias da Maison Laurent seguem um padrão interessante. A cada 3 meses, valores expressivos são enviados para uma empresa fantasma nas Ilhas Cayman. Aproximando-se hesitante, Sofia observou os papéis espalhados. Números e datas dançavam diante de seus olhos, formando um quebra-cabeça sinistro. Aqui,
Apontou instintivamente para uma sequência. Estas datas coincidem com os dias em que o Sr. Ricardo me pedia para fazer inventário extra. Bruno ergueu os olhos, encontrando os dela. A proximidade repentina fez com que ambos prendessem a respiração por um momento. Havia algo magnético naquele olhar compartilhado, uma energia que transcendia a relação entre juiz e testemunha. Você tem olho para detalhes, comentou sua voz mais rouca que o normal. Isso explica por que a escolheram como bode expiatório. O momento foi interrompido pelo toque estridente do telefone. Bruno atendeu com expressão grave, seus olhos nunca deixando o rosto de Sofia enquanto escutava. Entendo, respondeu após um longo silêncio. Mantenha-me informado. Desligando, passou as mãos pelos cabelos num gesto de frustração. O gerente Ricardo desapareceu, e o promotor Mendes pediu afastamento do caso alegando motivos pessoais. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles estão eliminando pontas soltas. Você é a única testemunha viva que pode conectar os pontos, Bruno confirmou, sua expressão tornando-se ainda mais séria. O que significa que o perigo é maior do que imaginávamos. Como se para confirmar suas palavras, um envelope marrom deslizou por baixo da porta do apartamento. Bruno reagiu instantaneamente, puxando Sofia para trás de si enquanto se aproximava com cautela. Dentro do envelope, uma única fotografia. Sofia saindo do tribunal no dia anterior, com uma mira de rifle sobreposta digitalmente em sua imagem. Meu Deus! Ela sussurrou, suas pernas fraquejando. Bruno a amparou antes que caísse, seus braços fortes envolvendo-a instintivamente. O contato físico, embora nascido do medo, despertou sensações que nenhum dos dois estava preparado para processar. O calor do corpo dele, o perfume discreto de sua colônia, a textura de sua camisa sob os dedos dela, cada detalhe gravava-se em suas memórias com intensidade avassaladora. Não vou deixar que a machuquem, Bruno prometeu, sua voz um murmúrio, próximo ao ouvido dela. Mesmo que para isso precise desafiar o sistema inteiro. Sofia afastou-se levemente, apenas o suficiente para encará-lo. Por quê? Por que arriscar tudo por mim? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significados não ditos. Bruno contemplou seu rosto. Os olhos âmbar brilhantes de lágrimas, contidas, os lábios trêmulos, a vulnerabilidade mesclada com uma força interior que o fascinava. Porque existem momentos em que um homem precisa escolher entre o que é certo e o que é seguro, respondeu finalmente. E desde que você entrou, naquela sala de audiências, algo dentro de mim soube que não havia outra escolha a fazer. O silêncio que seguiu era denso de possibilidades não exploradas. Sofia sentiu seu coração acelerar, consciente de que aquela confissão ia além do dever profissional. Preciso te mostrar algo, Bruno declarou abruptamente, guiando-a até um cômodo que permanecera fechado. Era um escritório menor, suas paredes cobertas por recortes de jornal e fotografias conectadas por fios vermelhos. Este é meu verdadeiro trabalho, explicou. Há anos investigo uma rede de corrupção que se infiltrou no judiciário. A Maison Laurent é apenas a ponta do iceberg. Sofia observava, fascinada, enquanto ele revelava conexões entre empresários, políticos e magistrados. Uma teia de poder e ganância que se estendia muito além de sua pequena história. O desembargador Mendonça apontou para uma foto no centro do painel. Ele tentou me pressionar para condenar você rapidamente. Agora, sei por quê. Então não foi coincidência, Sofia concluiu. Eles me escolheram sabendo que eu descobriria algo. E não contavam com um juiz teimoso que se recusaria a seguir o roteiro, Bruno completou. Um sorriso amargo brincando em seus lábios. Naquele momento, observando-o mergulhado em sua cruzada por justiça, Sofia sentiu algo despertar em seu peito, uma admiração que ia além da gratidão, um sentimento que não deveria existir entre uma jovem injustiçada e seu protetor. O que fazemos agora? Perguntou sua voz mais firme que antes. Bruno virou-se para ela, surpreso com o uso do plural. Nós? Você não está mais sozinho nesta luta, declarou com simplicidade. Eles tentaram me destruir, mas em vez disso, me deram um propósito.
O juiz a observou por um longo momento, como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. Não. Era mais a menina assustada do tribunal, mas uma mulher determinada a lutar por justiça. É perigoso, advertiu, embora algo em seus olhos traísse orgulho por sua coragem. A vida já era perigosa antes, respondeu com um dar de ombros. Pelo menos agora estou lutando por algo que importa. O sol da manhã, agora mais alto no céu, atravessava a janela do escritório, criando um jogo de luz e sombra que parecia dançar entre eles. Era como se o próprio universo conspirasse para aproximá-los, duas almas solitárias unidas por um destino maior que suas próprias vidas. Vou precisar te ensinar alguns truques, Bruno comentou, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez. Começando por como reconhecer quando está sendo seguida. E eu posso te ajudar a organizar essas informações, ela ofereceu indicando os papéis espalhados. Tenho experiência em catalogar itens, lembra? O comentário, uma referência irônica ao seu antigo trabalho, arrancou uma risada surpreendente de Bruno. O som rico e espontâneo preencheu o ambiente com uma intimidade inesperada. Formamos uma boa equipe, ele observou, seu olhar suavizando-se ao encontrar o dela. Formamos, Sofia concordou, sentindo um rubor delicado tingir suas bochechas sob a intensidade daquele olhar. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Bruno, sua assessora com novas informações. Mas algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. O apartamento 701, antes um simples refúgio, transformara-se no cenário de um novo começo. Enquanto Bruno atendia à ligação, Sofia permitiu-se observá-lo mais atentamente. Os ombros largos sob a camisa branca, a postura que emanava força e proteção, o perfil nobre que tanto a intimidara no tribunal. Agora, cada detalhe despertava sensações que ela nunca imaginara ser capaz de sentir. E Bruno, embora concentrado em sua conversa, não podia evitar notar a presença dela preenchendo seus espaços vazios. O modo como ela se movia pelo apartamento com graça natural, como seu perfume suave impregnava o ar, como sua inteligência aguçada complementava perfeitamente suas investigações. Era o início de algo maior que ambos. Uma parceria nascida da adversidade, uma conexão forjada no perigo, e talvez apenas talvez o despertar de um sentimento que nenhum dos dois ousava nomear ainda. A penumbra do entardecer envolvia o apartamento 701, enquanto Bruno examinava as últimas descobertas de sua investigação. Uma semana se passara desde que Sofia encontrara refúgio em seu esconderijo, e cada dia revelava novas camadas da conspiração que os envolvia. Encontrei mais alguma coisa, Sofia anunciou, emergindo do escritório improvisado que agora compartilhavam. Seus cabelos escuros estavam presos num coque desalinhado, e manchas de tinta marcavam seus dedos após horas analisando documentos. Bruno ergueu os olhos dos papéis que examinava, permitindo-se um momento para admirar como ela havia florescido. Nos últimos dias, o medo inicial dera lugar a uma determinação feroz, e sua inteligência aguçada transformara-a numa investigadora natural. Os depósitos nas Ilhas Cayman, ela continuou, espalhando planilhas sobre a mesa de jantar que virara centro de operações. Não são apenas da Maison Laurent. Há pelo menos 5 outras empresas de luxo fazendo transferências idênticas. Uma rede de lavagem de dinheiro, Bruno murmurou, aproximando-se para examinar os números. O movimento o trouxe perigosamente próximo a ela, seus braços roçando levemente enquanto ambos se debruçavam sobre os documentos. O contato, embora inocente, enviou arrepios por suas peles. Era cada vez mais difícil ignorar a eletricidade que pulsava entre eles nos momentos de proximidade. Mas por que lojas de luxo? Sofia questionou, lutando para manter o foco profissional. Por que não outros negócios menos visados? Porque o luxo é a cortina de fumaça perfeita, Bruno explicou, seu hálito quente próximo ao ouvido dela, enquanto apontava diferentes entradas nas planilhas. Quem questiona quando uma bolsa custa 50 mil reais? É o disfarce ideal para movimentações suspeitas. O telefone de Bruno vibrou, interrompendo o momento. Era uma mensagem de seu contato na Polícia Federal.
Desembargador Mendonça cancelou todas as audiências da semana. Rumores de viagem urgente ao exterior. Eles estão começando a fugir, comentou, passando o celular para que Sofia lesse. Precisamos acelerar. Como se respondendo às suas palavras, o interfone do apartamento soou. 3 toques curtos. O código estabelecido com sua assessora. Momentos depois, Carmen entrava apressada, carregando uma pasta volumosa. Consegui acesso aos registros bancários do Mendonça, anunciou triunfante. E vocês não vão acreditar no que encontrei. As próximas horas foram dedicadas a destrinchar uma complexa teia de transações financeiras. Contas offshore, investimentos misteriosos, propriedades registradas em nomes de laranjas, um império construído sobre propinas e sentenças vendidas. Aqui, Sofia apontou uma entrada específica, seu corpo inconscientemente inclinando-se contra o de Bruno. Esta transferência aconteceu exatamente 3 dias antes da minha acusação. Bruno sentiu seu coração acelerar, e não apenas pela descoberta. A proximidade dela, o perfume suave de seus cabelos, a maneira como seus olhos brilhavam com intensidade ao desvendar cada mistério, tudo isso o afetava mais profundamente a cada dia. O pagamento pelo seu silêncio, concluiu, sua voz mais rouca que o pretendido. Eles sabiam que você havia visto os documentos comprometedores. Carmen observava a interação dos dois com um sorriso discreto. Em 15 anos como assessora de Bruno, jamais o vira tão envolvido. Não apenas com um caso, mas com alguém. Vou levar estas informações para meu contato na Receita Federal, declarou recolhendo alguns documentos. E sugiro que vocês descansem um pouco. Parecem exaustos. Após sua partida, um silêncio carregado de tensão não resolvida pairou no apartamento. Sofia caminhou até a janela, observando as luzes da cidade que cintilavam como estrelas terrenas. Vezes me pergunto, começou hesitante, como seria minha vida se eu nunca tivesse visto aqueles documentos? Bruno aproximou-se, parando a poucos passos dela. Se arrepende? Não, respondeu sem hesitar, virando-se para encará-lo. Não posso me arrepender do que me trouxe até aqui. O peso daquela declaração pairou entre eles, carregado de significados não ditos. Bruno sentiu sua resolução profissional vacilar diante do brilho vulnerável nos olhos dela. Sofia, começou, sua voz um sussurro rouco, preciso te dizer algo. O estrondo de uma explosão do outro lado da cidade interrompeu suas palavras. Através da janela, viram uma coluna de fumaça erguer-se no horizonte. A Maison Laurent. Sofia ofegou, reconhecendo a localização. Eles estão destruindo evidências. Bruno já estava ao telefone, acionando contatos. Em minutos, confirmou-se. Um incêndio acidental consumia o escritório central da loja, justamente onde ficava o arquivo morto com décadas de registros. Isso não é coincidência, declarou, passando as mãos pelos cabelos num gesto de frustração. Eles sabem que estamos próximos. Sofia tocou seu braço gentilmente, o contato enviando ondas de calor através de sua pele. Então temos que ser mais rápidos que eles. O olhar que compartilharam estava carregado de determinação e algo mais. Algo que crescia a cada momento compartilhado, a cada descoberta conjunta, a cada perigo enfrentado lado a lado. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Enquanto bombeiros combatiam as chamas na Maison Laurent, Bruno e Sofia trabalhavam freneticamente para compilar todas as evidências já coletadas. O apartamento 701 transformou-se num quartel-general improvisado, com paredes cobertas de documentos e teorias conectadas por fios coloridos. Precisamos de um cofre, Sofia murmurou em determinado momento, massageando o pescoço tenso. Algum lugar onde eles não possam destruir nossas descobertas. Bruno parou seu trabalho, observando-a com intensidade. Conheço um lugar, mas precisaríamos sair do apartamento. Não podemos ficar escondidos para sempre, ela respondeu, sustentando seu olhar. Em algum momento teremos que enfrentá-los. A coragem dela o impressionava constantemente. Onde outros veriam uma jovem assustada, ele encontrava uma guerreira, determinada a lutar por justiça. Amanhã, decidiu finalmente. Ao amanhecer, quando as ruas estiverem mais vazias. Sofia assentiu.
voltando sua atenção aos documentos. Mas algo havia mudado no ar entre eles. Uma expectativa eletrizada, como a calma antes da tempestade. Trabalharam noite adentro, seus corpos gravitando inconscientemente um em direção ao outro. Ocasionalmente, seus dedos se tocavam ao alcançar o mesmo papel, ou seus olhares se encontravam sobre uma descoberta particularmente importante. Foi durante uma dessas trocas silenciosas que Bruno percebeu. Estava irremediavelmente apaixonado por ela. Não era apenas sua beleza natural ou sua inteligência aguçada. Era sua força interior, sua capacidade de enfrentar a adversidade sem perder a doçura, sua determinação em lutar pelo que era certo. E Sofia, entre uma anotação e outra, encontrava-se cada vez mais consciente do efeito que ele exercia sobre ela. A maneira como seu coração acelerava quando ele se aproximava, como se sentia segura em sua presença, mesmo em meio ao caos, como cada pequeno gesto de proteção tocava sua alma de maneira profunda. A madrugada os encontrou adormecidos no sofá, pilhas de documentos espalhadas ao redor. Em algum momento da noite, Sofia havia recostado a cabeça no ombro de Bruno e ele, instintivamente, a envolvera com um braço protetor. O nascer do sol os despertou gradualmente, seus corpos protestando contra as horas desconfortáveis. Mas nenhum dos dois se moveu imediatamente, relutantes em quebrar aquele momento de intimidade não planejada. Dormiu bem? Bruno perguntou suavemente, sua voz ainda rouca de sono. Sofia ergueu o rosto, encontrando-o perigosamente próximo ao seu. Melhor que em muito tempo, admitiu num sussurro. Por um momento infinito, o mundo pareceu congelar. Os primeiros raios solares dançavam pelos cabelos dela. Seus olhos brilhavam com uma mistura de vulnerabilidade e desejo, e seus lábios, o toque estridente do telefone, estilhaçou o momento como cristal. Era Carmen, com notícias urgentes. O desembargador Mendonça havia sido visto embarcando num jato particular durante a madrugada. É hoje, Bruno declarou, levantando-se relutantemente. Precisamos agir antes que mais evidências desapareçam. Sofia aqueceu, embora uma parte dela lamentasse a interrupção do que poderia ter sido. Enquanto se preparavam para deixar o apartamento, cada um carregava não apenas o peso das descobertas, mas também o de sentimentos cada vez mais difíceis de ignorar. A investigação continuava, mas algo muito mais profundo estava em jogo agora, algo que nem mesmo o mais experiente dos juízes poderia controlar. O Mercedes blindado serpenteava pelas ruas ainda desertas do centro financeiro. Bruno mantinha os olhos atentos ao retrovisor, consciente de que cada movimento poderia ser monitorado. Ao seu lado, Sofia abraçava uma pasta metálica que continha as provas mais cruciais de sua investigação. Tem certeza disso? Ela perguntou, sua voz traindo a apreensão que tentava esconder. O alvorecer pintava o céu em tons de rosa e dourado, criando uma falsa sensação de serenidade que contrastava com a tensão do momento. É nossa única chance, Bruno respondeu, manobrando o veículo para uma rua lateral. O cofre do Banco Central é o único lugar onde estas provas estarão realmente seguras. O prédio imponente do banco emergia à frente deles como uma fortaleza moderna. Bruno havia acionado contatos da mais alta confiança para garantir acesso. Àquela hora, um favor que lhe custaria caro no futuro, mas que não hesitara em solicitar. Na entrada da garagem subterrânea, um segurança os aguardava. O homem que Bruno conhecia há anos de investigações conjuntas fez um gesto discreto, indicando que o caminho estava livre. 15 minutos, murmurou enquanto passavam por ele. É tudo que posso garantir antes que os primeiros funcionários cheguem. O elevador de serviço os conduziu diretamente ao subsolo, onde ficavam os cofres particulares. O corredor, iluminado por luzes fluorescentes, parecia se estender infinitamente. Cofre 1507. Bruno indicou, guiando Sofia através do labirinto, de metal e concreto. Seus passos ecoavam de maneira quase fantasmagórica no ambiente vazio. Enquanto ele digitava a combinação do cofre, Sofia permanecia vigilante. Cada som, cada sombra poderia significar perigo.
Os últimos dias haviam aguçado seus instintos de sobrevivência de uma maneira que jamais imaginara possível. O cofre abriu com um clique suave. Bruno retirou de dentro uma maleta antiga, revelando documentos ainda mais incriminadores que os que já possuíam. São as provas originais contra o cartel judiciário, explicou, sua voz mal passando de um sussurro. Venho coletando há anos, esperando o momento certo para agir. Sofia observava fascinada, enquanto ele organizava metodicamente as evidências. Fotografias comprometedoras, extratos bancários, gravações em pendrives, um arsenal completo contra a corrupção que corroía o sistema. Por que está me mostrando isso agora? Questionou, embora algo em seu coração já soubesse a resposta. Bruno pausou seu trabalho, virando-se para encará-la. A luz artificial criava sombras interessantes em seu rosto, acentuando a intensidade de seu olhar. Por que você precisa entender o que está em jogo? Respondeu com uma suavidade que contrastava com a seriedade do momento. E por quê? Porque não quero mais segredos entre nós. O ar entre eles ficou eletricamente carregado. Sofia sentiu seu coração acelerar, não de medo desta vez, mas de algo muito mais profundo e complexo. Um ruído distante quebrou o momento. Passos se aproximavam, mais de uma pessoa vindos de direções diferentes. Armadilha, Bruno murmurou, seu corpo instintivamente se movendo para proteger Sofia. Eles nos seguiram. Com movimentos rápidos e precisos, guardou os documentos mais importantes em um compartimento secreto do cofre, mantendo apenas algumas cópias na pasta que trouxeram. Existe outra saída? Sofia perguntou, sua voz firme apesar do perigo iminente. Sempre existe. Bruno sorriu, um sorriso que misturava confiança e algo mais, algo que fez o coração dela saltar uma batida. Pressionando um ponto específico, na parede revelou uma passagem estreita. Cortesia de anos investigando corrupção bancária. Mal haviam se ocultado quando vozes ecoaram pelo corredor. Através de uma fresta na passagem secreta, puderam ver 3 homens em ternos caros se aproximando do cofre. Onde eles estão? Um deles exigiu ao segurança que os acompanhava, o mesmo que deveria estar protegendo seu acesso. Estavam aqui. Há minutos, o homem respondeu, seu nervosismo evidente. Juro que não os vi sair. Na escuridão do túnel, Bruno segurava Sofia junto a si, suas respirações sincronizadas num ritmo silencioso. O calor do corpo dela contra o seu era simultaneamente torturante e reconfortante. Vasculhem tudo, ordenou uma voz que Sofia reconheceu com um arrepio. Pertencia a Ricardo, o ex-gerente da Maison Laurent, que havia orquestrado sua acusação. Por longos minutos, permaneceram imóveis na passagem enquanto os homens revistavam o local. O coração de Sofia batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, os passos se afastaram. Bruno esperou mais alguns minutos antes de guiá-la através do túnel, que desembocava numa garagem comercial 3 quarteirões adiante. Como sabia desta passagem? Sofia perguntou, enquanto emergiam na claridade crescente da manhã. Foi construída durante a ditadura, explicou conduzindo-a rapidamente para um carro diferente que havia deixado estrategicamente estacionado ali, para evacuação de emergência de valores e documentos importantes. Enquanto se afastavam do centro, Bruno mantinha um olho no retrovisor e outro em Sofia. A coragem dela durante todo o episódio o impressionara profundamente. Precisamos mudar os planos, declarou após certificar-se que não estavam sendo seguidos. Não é mais seguro para você ficar no apartamento. Para onde vamos? Ela perguntou, notando que seguiam em direção oposta à habitual. Minha casa, respondeu após um momento de hesitação. Minha verdadeira casa. A surpresa no rosto dela era evidente. Em todas as semanas de convivência, Bruno jamais mencionara sua residência particular. Tem certeza? Questionou suavemente. Não quero comprometer sua segurança também. Bruno parou no sinal vermelho, aproveitando o momento para encará-la. Minha segurança foi comprometida no instante em que decidi proteger você, e não me arrependo nem por um segundo. O sol agora brilhava plenamente, banhando a cidade em luz dourada. Sofia observava o perfil de Bruno enquanto ele dirigia.
percebendo como cada linha de seu rosto havia se tornado familiar e preciosa para ela. É uma casa antiga, ele continuou, quebrando o silêncio contemplativo. Herança de família. Tem sistemas de segurança modernos, mas mantém a aparência tradicional para não chamar atenção. Após quase 1 hora de trajeto, entraram num bairro residencial elegante, mas discreto. A casa, um casarão em estilo colonial, estava parcialmente oculta por um jardim bem cuidado. É linda, Sofia murmurou quando passaram pelos portões de ferro forjado. Era da minha avó, Bruno explicou enquanto estacionava. Ela era juíza também, numa época em que poucas mulheres ocupavam o cargo. Me ensinou que justiça não é apenas uma palavra, é uma vocação. Dentro, a casa revelava uma elegância atemporal. Móveis antigos misturavam-se harmoniosamente com equipamentos modernos de segurança. Fotografias em porta-retratos de prata contavam silenciosamente a história de gerações. Este é meu santuário, Bruno declarou observando Sofia absorver cada detalhe do ambiente. Nunca trouxe ninguém aqui antes. O peso daquela confissão pairou entre eles. Sofia virou-se para encará-lo, encontrando em seus olhos uma vulnerabilidade que ele raramente demonstrava. Por que eu? Perguntou repetindo a questão que havia feito tantas vezes antes, mas agora com um significado muito mais profundo. Bruno deu um passo em sua direção, eliminando parte da distância entre eles. Porque você mudou tudo, respondeu com uma honestidade que fez o coração dela falhar uma batida. Porque em meio a toda esta escuridão, você trouxe luz. O momento foi interrompido pelo toque do celular dele. Carmen, com notícias urgentes sobre o caso, mas algo fundamental havia mudado entre eles. A casa antiga, com suas paredes que guardavam tantas histórias, agora testemunhava o nascimento de algo novo e precioso. Vou preparar seu quarto, Bruno declarou após encerrar a ligação. Amanhã começamos a fase final do nosso plano. Nosso plano? Sofia repetiu suavemente, saboreando como aquelas palavras soavam certas. Enquanto o observava subir as escadas, carregando sua pequena mala, Sofia compreendeu que não estava apenas se refugiando. Estava chegando em casa. Uma casa que, de alguma forma inexplicável, seu coração já reconhecia como sua. O jardim da mansão dos Araújo resplandecia sob o crepúsculo outonal. Rosas antigas, cultivadas por gerações de mulheres da família, exalavam seu perfume adocicado no ar vespertino. Sofia caminhava entre os canteiros, seus dedos roçando suavemente as pétalas aveludadas, enquanto tentava organizar os pensamentos. 2 semanas haviam se passado desde que Bruno a trouxera para sua residência ancestral. 2 semanas de descobertas não apenas sobre o caso que investigavam, mas principalmente sobre os sentimentos que cresciam entre eles. As rosas te agradam? A voz grave de Bruno a surpreendeu. Ele atravessava o jardim em sua direção, ainda vestindo o terno impecável que usara na audiência daquela tarde, a primeira desde que o caso explodira. São magníficas, respondeu, observando como a luz dourada do entardecer suavizava as linhas austeras de seu rosto. Sua avó as plantou? Minha bisavó, na verdade. Ele se aproximou parando ao seu lado diante de uma roseira particularmente exuberante. Dizia que rosas são como a justiça, exigem cuidado constante e mãos firmes, mas gentis. Sofia sorriu com a analogia. Ela parecia uma mulher sábia. Era, Bruno confirmou, seu olhar perdido em memórias. Teria gostado de você. O coração de Sofia acelerou com aquelas palavras simples. Era cada vez mais difícil ignorar os momentos de intimidade que se multiplicavam entre eles, as trocas de olhares carregadas de significado, os toques aparentemente acidentais que deixavam rastros de eletricidade em sua pele. A audiência começou tentando retornar a terrenos mais seguros. Como foi? Melhor do que esperávamos, ele respondeu, mas algo em sua expressão sugeria que tinha outros assuntos em mente. O depoimento do contador da Maison Laurent abriu várias portas. E Ricardo foi visto no aeroporto. Parece que está tentando fugir como Mendonça. Então está acabando? Perguntou, uma nota de apreensão em sua voz.
O fim do caso significaria também o fim de sua convivência diária. Com Bruno, uma fase está. Ele deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Mas há algo que preciso te dizer antes que tudo mude. O ar pareceu ficar mais denso, carregado de possibilidades. O perfume das rosas misturava-se com a colônia suave dele, criando uma fragrância única que ficaria para sempre gravada na memória de Sofia. Desde que você entrou naquela sala de audiências, Bruno começou, sua voz mais rouca que o habitual. Algo em mim mudou. No início, pensei que fosse apenas o instinto de proteger alguém injustiçado. Depois convenci-me que era admiração por sua coragem, sua inteligência. Ele pausou, passando a mão pelos cabelos num gesto que ela já reconhecia como sinal de nervosismo. Era estranho e fascinante ver aquele homem tão poderoso demonstrando vulnerabilidade. Mas a verdade, continuou após um momento, é que você despertou em mim sentimentos que eu acreditava estarem mortos há muito tempo. Sentimentos que vão além do dever, da proteção, da admiração profissional. Sofia sentia seu coração martelando contra as costelas. As palavras que tanto ansiara ouvir finalmente tomavam forma no ar entre eles. Sei que é inapropriado, ele prosseguiu, sua voz baixando para quase um sussurro. Sei que existem 1000 razões pelas quais isso não deveria acontecer. A diferença de idade, minha posição, as circunstâncias que nos uniram... Bruno, ela o interrompeu suavemente, reunindo coragem para usar seu primeiro nome pela primeira vez. Pare de tentar encontrar razões para que não dê certo. O olhar que ele lhe dirigiu estava carregado de emoção contida. É mais complicado que isso, Sofia. Minha vida inteira foi dedicada à justiça, à imparcialidade. Mas com você, eu não consigo ser imparcial. Talvez, ela respondeu dando um pequeno passo em sua direção. Algumas coisas não precisem de imparcialidade. Talvez algumas coisas precisem justamente do contrário. A brisa da tarde agitava suavemente seus cabelos, carregando o perfume das rosas ao redor. O sol mergulhava no horizonte, pintando o céu em tons de púrpura e ouro. Quando tudo isso acabar, Bruno murmurou, erguendo uma mão para tocar levemente seu rosto, você terá sua vida de volta. Poderá recomeçar, conhecer pessoas da sua idade, viver experiências que merece. E se eu não quiser essa vida? Ela interrompeu, inclinando o rosto contra o toque dele. E se a vida que eu quero for esta? Aqui, investigando verdades ocultas, lutando por justiça, com você? O último raio de sol atravessou o jardim, iluminando o momento como um holofote divino. Bruno observava o rosto dela como se quisesse memorizar cada detalhe. Os olhos âmbar brilhantes de emoção contida, os lábios levemente entreabertos, a determinação misturada com vulnerabilidade em sua expressão. Sofia, sua voz era quase uma prece. Você tem certeza? Porque se dermos este passo não há volta. Meus inimigos se tornarão seus inimigos. Minha luta será sua luta. Já é, ela respondeu com simplicidade. Desde o momento em que você acreditou em mim naquela sala de audiências, nossas vidas se entrelaçaram de uma maneira que não pode ser desfeita. As palavras pairaram no ar como pétalas de rosa, delicadas, mas carregadas de significado. Bruno fechou os olhos por um momento, como se travasse uma última batalha interna. Quando os reabriu, algo havia mudado. A hesitação dera lugar a uma certeza absoluta. Então preciso que você saiba, declarou sua voz ganhando força, que não estou apenas apaixonado por você. É mais profundo que isso. Você se tornou minha bússola moral, minha parceira nesta luta, a pessoa que me faz acreditar que vale a pena continuar. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Sofia, mas ela sorria, um sorriso que continha toda a alegria e todo o amor que transbordavam de seu coração. E você? Respondeu sua voz embargada pela emoção. É o homem que me devolveu não apenas a dignidade, mas também a capacidade de acreditar no amor verdadeiro. O espaço entre eles diminuiu até desaparecer. O primeiro beijo foi suave, quase reverente, um selo de promessas não ditas. Quando se separaram, o crepúsculo havia cedido lugar às primeiras estrelas. Isso muda tudo, Bruno murmurou contra seus lábios. Isso torna tudo mais claro. Ela corrigiu gentilmente.
O celular dele tocou, quebrando a magia do momento. Carmen, com notícias urgentes sobre o caso. Mas desta vez, quando Bruno atendeu, manteve Sofia próxima, seus dedos entrelaçados, como se nunca mais quisesse deixá-la ir. A noite caía sobre o jardim ancestral, envolvendo o casal em sombras acolhedoras. As rosas antigas testemunhavam silenciosamente o nascimento de um amor que, como elas, exigiria cuidado constante e mãos firmes, mas gentis. E na mansão dos Araújo, onde gerações de defensores da justiça haviam vivido, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de amor nascido da adversidade, fortalecido pela honra e destinado a mudar não apenas 2 vidas, mas todo um sistema corrompido. O salão nobre do antigo palacete resplandecia sob a luz do lustre centenário. Os convidados, cuidadosamente selecionados, aguardavam a cerimônia de inauguração do Instituto Justiça e Esperança, um projeto nascido das cinzas de uma conspiração que quase destruíra 2 vidas, mas que acabara unindo 2 corações. Sofia ajustava nervosamente a gola de seu vestido azul marinho enquanto observava os preparativos finais, através da janela do escritório no 2º andar. 6 meses haviam se passado desde aquela tarde no Jardim das Rosas, quando Bruno finalmente confessara seus sentimentos. Está tudo perfeito. A voz dele soou atrás dela, fazendo seu coração saltar como sempre acontecia. Bruno se aproximou, magnífico em seu terno escuro feito sob medida. Seus olhos brilhando com orgulho e algo mais, algo que fazia o estômago dela dar cambalhotas. Mal posso acreditar que conseguimos, ela murmurou, virando-se para encará-lo. Às vezes parece um sonho. O instituto ocupava uma mansão histórica completamente restaurada. Cada cômodo fora transformado para atender sua nova função. Salas de atendimento jurídico gratuito, espaços para terapia, biblioteca especializada em direitos humanos e até mesmo um pequeno auditório para palestras e workshops. Não, é sonho, Bruno respondeu tomando suas mãos entre as suas. É o resultado de sua coragem, de sua visão. Os últimos meses haviam sido intensos. A queda do cartel judiciário provocara um terremoto no sistema. O desembargador Mendonça fora preso na Suíça, extraditado e agora aguardava julgamento. Ricardo e outros envolvidos no esquema da Maison Laurent haviam feito acordos de delação premiada, revelando uma rede de corrupção ainda maior que o imaginado. Está na hora, Carmen anunciou, entrando discretamente no escritório. A fiel, assessora, agora diretora executiva do Instituto, sorria com genuína felicidade. Os convidados estão aguardando. Desceram juntos a escadaria principal, seus passos ecoando no mármore restaurado. O burburinho de vozes no salão diminuiu quando surgiram, todas as atenções voltadas para o casal que desafiara o sistema e emergira vitorioso. Boa noite, Bruno começou, sua voz preenchendo o ambiente com autoridade natural. Hoje não estamos apenas inaugurando um prédio ou uma instituição. Estamos plantando uma semente de transformação. Sofia observava com orgulho enquanto ele discursava sobre justiça, igualdade e a importância de dar voz aos silenciados. Cada palavra ecoava com a verdade de quem vivera na pele a luta contra a corrupção. Mas esta noite, ele continuou, seu tom mudando sutilmente, também é sobre algo mais, sobre como às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo ainda mais precioso. Um murmúrio de expectativa percorreu o salão quando Bruno se virou para encará-la diretamente. Sofia sentiu seu coração acelerar, pressentindo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Sofia Helena Santos. Ele pronunciou seu nome como uma carícia. Quando você entrou na minha sala de audiências naquela manhã, pensei que estava apenas fazendo meu trabalho ao defender uma inocente. Não sabia que estava encontrando minha alma gêmea. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, enquanto Bruno retirava algo do bolso interno do paletó, uma pequena caixa de veludo negro que parecia absorver toda a luz do ambiente. Este instituto representa nossa luta por justiça, continuou sua voz embargada pela emoção. Mas você, Sofia, representa minha luta por amor, por felicidade, por um futuro que nunca imaginei merecer.
O silêncio no salão era absoluto. Quando ele se ajoelhou, abrindo a caixa para revelar um anel delicado, um solitário de safira cercado por pequenos diamantes. A safira, explicou suavemente, pertenceu à minha bisavó, a primeira juíza da família. Ela a deixou com instruções específicas. Deveria ser dado apenas à pessoa que não apenas compartilhasse nosso amor pela justiça, mas que também trouxesse luz à escuridão. Sofia tremia levemente, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. As palavras dele tocavam cada fibra de seu ser, reafirmando tudo o que haviam construído juntos. Então eu te pergunto, diante de todas estas testemunhas, Bruno sorriu com o trocadilho jurídico. Aceita não apenas ser minha esposa, mas minha parceira eterna nesta missão de fazer do mundo um lugar mais justo? O sim dela foi quase inaudível, sufocado pela emoção. Mas seu significado ecoou pelo salão histórico como um trovão. Quando Bruno deslizou o anel em seu dedo, os aplausos eram ensurdecedores. O beijo que trocaram foi mais que uma demonstração de afeto, era um selo de compromisso, uma promessa de futuro, uma declaração de que amor e justiça podem sim caminhar juntos. A celebração que se seguiu tinha sabor de vitória em múltiplos níveis. Entre os convidados estavam não apenas figuras importantes do judiciário e da sociedade civil, mas também pessoas simples que haviam sido ajudadas pelo casal durante sua luta. Dona Celeste, a antiga senhoria de Sofia, agora coordenadora do programa de abrigo temporário do Instituto, enxugava lágrimas discretas. Carmen circulava entre os convidados com a eficiência de sempre, mas seu sorriso denunciava uma satisfação que ia além do profissional. Em determinado momento da noite, Bruno conduziu Sofia até o Jardim dos Fundos, onde um projeto especial havia sido concretizado. Uma réplica do jardim de rosas de sua mansão familiar. Para que nunca nos esqueçamos onde tudo começou, murmurou em seu ouvido, abraçando-a por trás enquanto contemplavam as flores que brilhavam sob a luz da lua. Como se pudéssemos esquecer, ela respondeu, recostando-se contra seu peito. O anel em seu dedo captava a luz noturna, lançando pequenos arco-íris nas pétalas das rosas. Sabe o que mais me encanta em você? Bruno perguntou, girando-a em seus braços para encará-la. Como você transformou sua dor em propósito? Como usa sua experiência não para se amargurar, mas para ajudar outros? Sofia sorriu, erguendo a mão para acariciar o rosto dele. Aprendi com o melhor. Você me mostrou que justiça sem compaixão é apenas vingança disfarçada. O som da música e das conversas chegava abafado até eles, criando uma bolha de intimidade no jardim perfumado. Ali, protegidos pelas sombras acolhedoras da noite, podiam ser apenas Bruno e Sofia, não o juiz e sua protegida, não os fundadores. Do Instituto, apenas dois corações que encontraram um no outro seu porto seguro. O que acha que sua bisavó diria? Sofia perguntou suavemente, brincando com a safira em seu dedo. Ela diria, Bruno respondeu após um momento de reflexão, que finalmente os Araújo têm alguém à altura de seu legado, alguém que entende que amor e justiça são duas faces da mesma moeda. O beijo que compartilharam então foi diferente. De todos os anteriores, tinha sabor de promessa, de eternidade, de destinos entrelaçados por algo maior que eles mesmos. Quando retornaram ao salão, a celebração estava em pleno vapor. Mas algo havia mudado sutilmente. Não era mais apenas a inauguração de um instituto ou um noivado. Era o nascimento de uma nova era, onde justiça e amor se uniam para criar algo revolucionário. O Instituto Justiça e Esperança seria muito mais que um nome numa placa dourada. Seria o testemunho vivo de que, às vezes, as maiores injustiças podem levar aos mais belos recomeços. De que amor verdadeiro não conhece barreiras de idade ou posição social. De que, quando dois corações batem no mesmo ritmo da justiça, nada pode impedir sua missão. E enquanto a noite avançava, Bruno e Sofia dançavam lentamente no centro do salão, seus corpos movendo-se em perfeita sincronia. Não precisavam de palavras para expressar o que sentiam. Seus olhares, seus sorrisos, a maneira como seus dedos se entrelaçavam diziam tudo.
Eles haviam encontrado um no outro não apenas o amor, mas um propósito compartilhado. E juntos transformariam sua história de superação em esperança para outros que, como Sofia, um dia precisassem acreditar que justiça e amor ainda existem no mundo.